Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, esteja conosco nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, agradecemos por Jesus. Pedimos. Amém. O tema dessa semana é fé contra todas as dificuldades. Esse tema é um tema bem atual, né? E quem não tem problema? Quem não tem dificuldade, né? Então Deus dá a resposta para nós, a palavra dele, e também para questões que são particulares nossas e também de forma geral. Em Salmo 119, verso 11 diz: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar. Aqui, quem falou isso aqui foi salmista, provavelmente tem sido Davi, e a questão está relacionada, né, que é importante nós termos, né, porções da Bíblia em nossa mente, para que a gente possa, quando for tentado, Deus trazer, a Espírito Santo trazer para nossa mente a palavra dele, para que a gente possa resistir. Então a gente tem que estar lendo a Bíblia diariamente por causa de questões como essa. 1 Pedro 1,25 diz: Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a gente tem que entender que todas as coisas são passageiras, inclusive nós, mas a palavra de Deus não. O que Deus revelou no passado, e ele não alterou, porque ele pode alterar algumas coisas. Essa palavra permanece para sempre. Salmos 12, verso 6 diz: As palavras do Senhor são palavras puras. Pura no sentido, né, que não tem maldade, né, que não tem engano. E diz: Como prata refinada em fornalha de barro. Eu não sei como é que faz isso, né, mas eu já vi um procedimento do pessoal trabalhar com a prata, né, no barro, né, justamente para purificar, né. E diz que é purificada 7 vezes. Então a palavra de Deus é pura, né, serve para nós como uma garantia. Provérbios 30, verso 5 também diz algo, essa passagem aqui eu não me esqueço. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, quando fala toda, é toda. Tudo que Deus revelou nas Escrituras e que vem dele é a verdade e é puro. Efésios 6,17 diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus também ela serve como uma espada. A gente lutar. Então, se você quer vencer, tem que usar a palavra de Deus. Assim como Jesus venceu Satanás no deserto, ele citou, está escrito. E ao usar dessa forma, ele venceu Satanás. Salmos 33, verso 4 diz: Porque a palavra do Senhor é reta e todas suas obras são fiéis. Então, reta no sentido que vai te conduzir para um caminho, né, que não será um caminho errado. Mateus 24:35, Jesus mesmo diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, Jesus está confirmando aqui que as coisas que ele nos revelou, todas elas vão acontecer. Salmo 18, verso 30 também diz: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Então, se Deus está nos conduzindo por caminhos que às vezes podem ser difíceis, tem alguma dificuldade, mas é um caminho perfeito. Nós não percebemos, mas Deus está conduzindo para um caminho perfeito. E diz também que a palavra de Deus é provada no sentido que ela você pode testar e você vai saber que ela é a palavra de Deus. E diz aqui também que é um escudo para todos que nele confiam. Escudo no sentido de proteção. Então, as coisas que acontecem, Deus revela e nos protege se nós obedecermos à vontade dele. E essa passagem aqui é fundamental. Isaías 8:20 diz: A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, porque não há luz neles. Então, se as pessoas ficam dizendo que seguem a Deus, né, ou que estão buscando a Deus, né, e não falam segundo a lei e ao testemunho de Deus, a Bíblia diz que não há luz das pessoas. E lê aqui a lei dos 10 mandamentos. Mas também fala aqui do testemunho. O que é o testemunho? É o que foi revelado aos profetas. É o que nós chamamos de Bíblia ou Escrituras. Então, o que está revelado nas Escrituras, se a pessoa não estiver de acordo com ela, não há luz nessa pessoa. Então, esse é um meio de você detectar e descobrir se a pessoa, né, está falando a verdade ou não.
Então, nós temos que buscar sempre estar baseados na palavra de Deus. Se houver dúvida entre uma coisa e outra, a gente tem que entender que a palavra de Deus é que é a prioridade. Ó, Salmo 119, 103, 104 diz assim: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Então, aqui, doce no sentido que quando você come, né, essa palavra, ela te faz bem. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Então, os mandamentos de Deus, aqui no sentido mais geral, não é só os 10 mandamentos, é tudo o que Deus ordena para que nós façamos, nos dá entendimento. Por isso, odeio todo falso caminho. Aqui nos diz: antecipei ao cair da noite e clamei e esperei na tua palavra. Então, a gente tem que buscar Deus e clamar e esperar em Deus. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo, são recompensas que você recebe. 1 Pedro 1, 22, 23 diz assim: purificando as vossas almas, Pedro nos recomenda, pelo Espírito, na obediência à verdade. Então, como é que nós somos purificados? Nosso ser, pelo Espírito Santo, pela obediência à verdade. Então, não existe essa questão de você ser transformado, você estar sendo santificado, se você não obedece à verdade. Para quê? Qual é o objetivo que nós temos que obedecer à verdade? Para o amor fraternal, não fingido. Então, existe amor fraternal que pode ser fingido. Fingido no sentido que é falso. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, aqui fala que o amor tem que ser verdadeiro e puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a palavra de Deus nos gera, ou seja, cria em nós um novo ser. E esse verso aqui, para mim, é um verso importantíssimo. Provérbios 5, de 5 a 6 diz: toda a palavra de Deus é pura. Novamente fala isso. Pura. Escudo é para os que confiam nele. Então, Deus é um escudo. Nada acrescente às suas palavras. Eu tenho muita preocupação em ficar falando coisas de Deus. Eu não tenho a certeza, porque aqui está claro: nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja assado mentiroso. Nem a gente deve acrescentar, nem retirar. Nenhuma das duas. A gente tem que citar o que Deus falou. Aqui nos conta, né, na lição de escola sabatina, a história de Wycliffe, né, que foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia, né, para a língua inglesa. Diz que a paixão dele, ou seja, o que ele desejava de fato era traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que as pessoas pudessem lê-la e entendê-la. Ele alcançou esse objetivo, mas na época era ilegal, isso era ilegal. Ele foi julgado, condenado como herege, imagine, sentenciado à morte, porque quer traduzir a Bíblia. Em seu julgamento, Wycliffe fez um apelo: com quem vocês pensam que estão lutando? Então ele era consciente que ele não estava, não era ele que a questão estava sendo tratada. Disse ao concluir: com um idoso à beira da sepultura? Não, com a verdade. A verdade que é mais forte do que vocês e os vencerá. E de fato venceu. Ele começou a traduzir as Bíblias e hoje tem Bíblia espalhada por boa parte da face da terra. Diz que as últimas palavras de Wycliffe se cumpriram quando a luz da verdade divina dissipou as trevas da Idade Média. Então começa com ele e depois segue para outros, né, como John Hus, né, segue também para Lutero, né, João Calvino e outros demais, né, Tyndale e de outros vários, né. Ele começou o processo. Então a gente tem um papel que a aprender a palavra de Deus também de ensinar. Segundo Coríntios 4, de 1 a 4 diz: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Falecer é desanimar. Porque a gente tem que saber, ter certeza que esse ministério vem de Deus. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então a gente não tem que tentar unir a palavra de Deus com astúcia e com falsidade. Temos que falar a verdade. Assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho, ele diz aqui, Paulo, está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Para alguns, eles não querem saber da verdade. Nos quais o Deus, e esse Deus aqui é minúsculo, deste século. Então existe um Deus desse século, quem é? Satanás.
cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, Satanás trabalha para que as pessoas fiquem cegas, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele tenta impedir que as pessoas conheçam a Jesus e a verdade que Jesus revela através das Escrituras. Novamente, aqui tem agora a história, né, de Tyndale. Tyndale, ou Tyndale, né, o maior desejo de Tyndale, né, ou Tyndale, era dar à Inglaterra uma tradução precisa e legível da Bíblia. Tyndale depois do Wycliffe, e ele percebeu que tinha algumas dificuldades, né, na tradução. Então, ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe, né, de cerca de 140 anos antes. Ele percebeu isso. Tyndale também foi preso e julgado, imagina, porque está traduzindo a Bíblia. Muitas de suas traduções da Bíblia, que foram impressas em Worms, né, em Alemanha, foram apreendidas e queimadas publicamente. O julgamento dele ocorreu na Bélgica em 1536, no século XVI já estava acontecendo isso ainda. O Brasil já tinha sido descoberto em 1500, né, e as perseguições estavam ocorrendo. Ele foi condenado sob acusação de heresia e sentenciado à fogueira, imagina. Seus carrascos o estrangularam, né, enquanto o amarravam à estaca. Já estrangularam ele, depois queimaram o corpo. Mataram o Senhor. Suas últimas palavras foram ditas com fervor. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E disse que Deus milagrosamente respondeu a oração dele. A fonte aqui é a lição da escola sabatina, segundo Tillich. Diz lá que 4 anos após a sua morte, de Tyndale, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. E em 1611, a versão King James da Bíblia foi impressa, com autorização do rei da Inglaterra. Então, as orações de Tyndale foram ouvidas. Os 54 estudiosos que realizaram o trabalho se basearam grandemente na tradução de Tyndale para o inglês. Diz que uma estimativa sugere que o Antigo Testamento da Bíblia King James, de 611, seja 76% da tradução de Tyndale. E Novo Testamento, 83%. Em 2011, a versão King James, a informação da Bíblia, comemorou seu 400 anos, né? Ou seja, 400º, né, aniversário, ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas, só da King James. Traduzida por muitos idiomas, impactou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. O sacrifício de Tyndale valeu a pena. Eu tenho uma versão, tenho 2 versões aqui da King James. Uma em português, né? E outra, né, como já é uma versão atualizada. Então, meus irmãos, 2 Timóteo 4:1-4 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. E foi Paulo que falou isso, na sua vinda e no seu reino. O que a gente tem que fazer? Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Então, não tem esse negócio de tempo, é todo tempo. Redarguas, ou seja, redarga é corrigir, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Longanimidade é paciência, né? Bondade. Porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já existe, é hoje. Mas tendo comichão nos ouvidos, vão amontoar para si doutores, ou seja, os ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios maus desejos. E desviarão os ouvidos da verdade e vão voltar a fábulas. Por isso tem gente hoje, né, falando, né, que o homem pode casar com homem, a mulher pode casar com mulher. Onde é que está escrito isso? Isso é a fábula. Né? Ou dizer que Deus não existe, ou dizer que Deus usou evolução para criar as coisas. São tudo fábulas. Isso não tem escrito em canto nenhum da Bíblia. Ou dizer também que o dia de guarda é o domingo. Né? A Bíblia fala do sábado, do início ao fim. Então, as pessoas estão envoltas em fábulas e é difícil deixar a fábula. Né? Você resiste. Muito do ser humano resiste. Então, aqui, João 14, 24-27 diz: Quem não me ama, Jesus fala, não guarda as minhas palavras. Então, se você não guarda a palavra da Bíblia, você não ama Jesus. Jesus está falando de forma clara aqui. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus está dizendo, não é eu estou falando que o Pai enviou para falar. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, ou seja, Consolador em algumas versões fala de Paracleto, ou seja, como se fosse um advogado,
que consola, né, que protege, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo tem o papel de nos ensinar todas as coisas, todas as coisas, tudo que foi revelado nas Escrituras. A gente lê, às vezes não entende, ou lê várias vezes e não entende ainda. E vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, se você lê a Bíblia com fervor, com oração, busca entender e guardar, o Espírito Santo vai fazendo o quê? Ele vai fazendo você lembrar. Vai chegar um momento da sua vida, uma decisão que você tem que tomar, o Espírito Santo traz uma passagem ou várias passagens para você tomar a decisão correta. E Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo. As crises existem, mas a gente tem que enfrentar as crises. João 16, de 12 a 14, diz assim: ainda tenho muito que vos dizer. E às vezes, ainda hoje, Jesus tem coisas que podia falar para a gente que a gente não está preparado. Mas vós não o podeis suportar agora. Imagine. Os discípulos naquela época estavam com Jesus todo o tempo, não estavam entendendo, nós também estamos na mesma situação. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, então, quando o Espírito Santo vier, você aceitar que ele te guie, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quem é o papel de nos guiar em toda a verdade? O Espírito Santo. Diz, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, ou seja, profecia. Há de vir a profecia. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vai anunciar para você. E João 4:24 diz que Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus, porque Deus é Espírito também. Importa que os que adoram, o adorem em espírito e verdade. Em 2 Coríntios também, novamente, 3:17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Que Espírito é esse? Aqui tem um artigo definido. Então, é alguém que foi falado, citado na Bíblia como uma pessoa. Quem é que é citado como uma pessoa? O Espírito Santo. Como Jesus falou do Espírito Santo, e várias passagens da Bíblia falam do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Então, o Senhor é o Espírito Santo também. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa passagem aqui é fundamental. Eu conheço história de pessoas que foram presas em lugares onde o socialismo, né, onde as ditaduras tomaram de conta, só porque falaram uma passagem como essa. Disseram que Deus, né, era o Deus da liberdade. Pegaram e prenderam o pregador, levaram o pregador preso. E pode acontecer também no Brasil. Né? Pelas coisas que nós estamos vendo, pelas tentativas, né, de combater as fake news, né? E na verdade, combater no futuro é combater a religião, combater a Bíblia. Sempre chega na Bíblia. O objetivo final é a Bíblia. 2 Coríntios 2:10 diz: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Então Deus revela a verdade pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito Santo é Deus, porque tem a capacidade da onipresença, penetrar todas as coisas. E diz que ainda as profundezas do próprio Deus, ou seja, do próprio Deus, o Pai, o Espírito Santo também sabe o que ele está pensando. Então, alguns devem dizer que o Espírito Santo não é Deus, né? Eu acho que é difícil, é complicado você afirmar uma coisa dessa. A Bíblia está citando todo o tempo que ele é Deus. E diz aqui, Apocalipse 3:16, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem as igrejas. Espírito é Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo nos revela? Por exemplo, aqui, que nós somos salvos, né? Pela graça. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. Por que nós somos salvos? Porque nós somos condenados desde o início. Por meio da fé. Então, Deus criou um método. E esse método, né, é a fé. A fé é uma decisão que você toma sem você ter plena certeza. Mesmo assim, você confia em Deus, você toma a decisão. E isto não vem de vós, é um dom. Ou seja, Deus te dá esse dom. Não vem de obras. Ou seja, porque as obras, por mais que a gente faça qualquer obra que aparentemente seja boa, não é suficiente para ser salvo.
para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, feitura que somos feitos por Deus. Criados, qual o propósito que Deus nos criou? Criados em Cristo Jesus para praticar as boas obras. Então, qual é as boas obras? É consequência da salvação que vem pela fé. Então, se você não está produzindo frutos que são as boas obras, então tem algum problema na sua fé. Porque o propósito de você ter fé é praticar as boas obras. Diz aqui, a quais Deus preparou para que andasse nelas. Então, se você não está sendo transformado, sua vida não está sendo modificada, segundo a palavra de Deus, você está com algum problema ainda. Mas há esperança. Sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Você pode mudar de rumo. Pode tomar uma decisão agora de mudar de rumo. Romanos 3, 23, 24 diz, por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos somos fadados, né, à morte. Mas diz aqui que nós somos justificados. O que é justificado? Não é que nós somos bons, não. Justificado é que alguém vem e paga um preço por você. Gratuitamente. É de graça, né? Mas tem um preço altíssimo. É a morte de Jesus. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 6, 22, 23 diz, mas agora, uma vez que a gente aceita Jesus, uma vez que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nós somos libertados de quê? Do pecado. Mas essa libertação não é automática, não. É uma guerra diária. Feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Então, com o tempo, nós somos o quê? Santificados. O que é santificado? Separado. Nós vamos separar do quê? Por exemplo, para casar, homem e mulher. Isso significa que é santificação. Tem várias pessoas inventando várias formas aí de casar, mas você vai casar como Deus te disse. Então você foi o quê? Santificado. Santificado significa separado. Para qual propósito? Para obedecer a Deus. E no final, se você seguir dessa forma, você no final vai ter a vida eterna. Amém? Porque diz que o salário do pecado leva o quê? A morte. Mas o dom que Deus dá para mim e para você é a vida eterna. Vem por meio de quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Romanos 5,8 diz que Deus, né? Às vezes a gente fica preocupado, quantos pecados eu já cometi, quantos pecados, né? Deus não vai perdoar. Como é que não vai perdoar? Ele traçou um plano da redenção para te salvar, como é que não vai te perdoar? Ele só não vai perdoar se você não confessar. Mas aqui diz que Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu um voto de confiança para cada um de nós. Ele morre na cruz, já torcendo para que eu tome a decisão de estar com ele. Imagina, eu ou você. João 19, 28, 30 mostra Jesus, retrata a preocupação de Jesus por nós. Diz aqui, ó, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, Jesus estava na cruz. E ele percebeu, né, que já tinha cumprido tudo o que tinha que cumprir. Para que a Escritura se cumprisse, ele disse o quê? Tenho sede. Até isso estava escrito, né? No Salmo 69 e no Salmo 22. Jesus ia uma hora tomar vinho, né? O fel, né? Vinagre, fel, e depois ia morrer. Ele disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre. A Bíblia diz até isso. Ia ser vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, né? Colocaram no isopo, como se fosse uma esponja, e chegaram à boca de Jesus. E Jesus tomou o vinagre e viu, né, que em outras versões mostra que Jesus não bebe. E aí depois diz Jesus fala o que está consumado. O que está consumado? A salvação da raça humana. E diz que inclinando a cabeça Jesus entregou o Espírito e morreu. Então, às vezes, tem coisa na nossa vida que a gente vai passar algo semelhante a Jesus. A gente vai ter que enfrentar e, às vezes, alguns morrem. Como você viu ali, Tyndale morreu, né? John Hus também morreu, né? E outros, vários foram mortos, né? Por causa da pregação da palavra de Deus. Mas a vida envolve uma guerra, né? Nessa guerra, às vezes, existem mártires. Né? Romanos 3, 27, 31 diz: onde está logo a jactância? Jactância é você achar que é melhor do que o outro. Ela é excluída por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Então, por causa da fé, você passa a ter uma nova lei que age em você.
Que lei é essa? É a lei que vem do Espírito de Deus e te dá um poder para você obedecer a Deus. Diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, a justificação é um processo. No momento que você confessa os pecados, Deus te justifica. Quer justificar? Eu pequei, Senhor. Tal. Jesus disse: então está perdoado. Eu morri por você. Isso é justificação. E diz que é porventura Deus somente dos judeus? Não. Deus salvou a raça humana. A promessa de Jesus foi para salvar a raça humana. E aí envolve todo mundo. E não os judeus, assim como os gentios. Também os gentios, certamente Jesus, né? Deus salva, né? Visto que Deus é um só, que justifica pela fé tantas pessoas que fizeram a circuncisão, né? Abraão viveu vários anos sem ter feito circuncisão e Deus guiava ele. E depois ele fez a circuncisão e Deus continuou guiando ele. E por meio da fé daqueles que não fizeram circuncisão, né? Tem pessoas hoje que não fizeram circuncisão. E aí diz: anulamos, pois, a lei pela fé. A lei é anulada pela fé. A fé tem capacidade de abolir a lei? Não. A fé te permite ser aceito para ser salvo. E a salvação te leva ao quê? A guardar a lei. E aqui diz: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, ou confirmamos. Estabelecer o quê? Estabelecer algo que ainda não existia, ela passa a vigorar. Então, está dizendo: antes, agora nós vamos fazer o que a lei vigore, obedecendo a Deus. Romanos 6, 15, 16 diz: por quê? Pois que pecaremos agora porque não estamos debaixo da lei? A gente vivia debaixo da lei. Por quê? Nós vivíamos pecando todo tempo, não tinha esperança. Quando você aceita Jesus, Jesus te coloca o quê? Acima da lei. Não é que é acima da lei. Te nivela com a lei. Permite ser aceito, né, no plano da redenção. E agora você está debaixo da graça. Por quê? Porque você ainda continua sendo um pecador. Então a graça de Deus está te mantendo ali naquela situação. De modo nenhum. Não é porque Deus está te mantendo que agora você, né, vai continuar pecando. Esse não é o propósito de Deus para te salvar. Diz aqui: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então, se você, às vezes, tem pessoas que começam, né, se envolvem com drogas, ou com cigarro, ou com bebida alcoólica, ou com café, ou com qualquer produto, né, ou coisa, né, ou pornografia, ou seja o que for. No início você entra, né, livre, mas depois você se torna escravo. Não consegue se libertar. Se você não clamar a Jesus, você não se liberta. Porque diz que você se torna servo de quem você obedece. É aquilo que te mantém preso. E se você está preso pelo pecado, você vai ser levado para a morte. E se você clama a Deus poder para vencer isso aí, e você consegue vencer, aí você agora vai obedecer para o quê? Para a justiça, salvação. Essa é a luta diária nossa. Obedecer, obedecer. 1 Pedro 2, 21, 25 diz assim: porque para isto sois chamados. A gente é chamado, é convocado. Deus tem um propósito para mim e para você. Pois também Cristo padeceu por nós. Jesus morre por nós, deixando-nos o exemplo. Às vezes, algum de nós não tem que morrer. Como a gente viu o exemplo ali de Timberlake, né, de John Hus, para que sigais as suas pisadas. Às vezes, alguns vão seguir as mesmas pisadas de Jesus. Só dificuldade e problema na vida. João Batista foi um exemplo. O qual Jesus não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Só que Jesus é diferente. Jesus não teve engano nem pecado. O qual, quando injuriavam Jesus, ele não injuriava, né? Na resposta. É só Deus mesmo. Quando padecia, Jesus não ameaçava ninguém, meu Deus. Mas entregava-se àquele que julga, entregava para Deus. Isso é difícil. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver. Então, Jesus paga um preço, né, infinito. E diz: pelas suas feridas fomos sarados.
Essa é a grande verdade. Porque nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Então a gente tem um pastor? Tem. Quem é? Jesus. Maiúsculo ali. E bispo. Quem é o bispo verdadeiro? Jesus. Não são nem bispos nem pastores que alguns citam, né? E tem alguns cargos, né, da igreja. O verdadeiro é Jesus. Então, meu irmão, nós temos que tomar a decisão de lutar. Eu já tomei essa decisão. Espero que você também tome. Aqui diz que os fiéis servos de Deus não estavam lutando sozinhos. Eu sei que não estou lutando sozinho, apesar que eu estou, às vezes, apanhando, só apanhando, apanhando. A gente fica assim meio desconfiado, né? De tanta pia que a gente toma, né? E dando tudo errado, né? Mas a gente não está sozinho. Se você está se entregando a Deus, você não está sozinho, não. Enquanto os principados e potestades e forças espirituais do mal na religião celeste se aliavam contra eles. Eles estão aliados. Ó, os principados é poderes, são chefes. Potestades também são poderes. E forças espirituais também são hostes, né, de anjos, demônios. Então, são da região celeste. Então, eles têm poderes. Eles se aliam contra nós. Diz que o Senhor não se esquece de nós. Não, nem de mim, nem de você. Se seus olhos pudessem ser abertos, né, nós teríamos visto uma prova da presença do auxílio divino. Deus nos protege de tanta coisa. Né? Tanta coisa. A gente, todo dia Deus está nos protegendo. Por isso que a gente tem que orar todo dia. Como foi concedido ao profeta no passado. E aqui tem o exemplo de Eliseu, né? Que Eliseu estava sendo perseguido. E mandando as pessoas, né? Os reis estavam mandando exército, né, para tentar prender Eliseu. E Eliseu não pediu, né? Eu tinha um jovem, né, com ele lá, preocupado. E diz que o servo de Eliseu mostrou ao seu senhor, né? O servo de Eliseu mostrou ao seu senhor o exército hostil que o cercava, excluindo toda a possibilidade de escape. E às vezes nós estamos assim, todos cercados mesmo, todos cercados de problemas, sem solução. E diz que o profeta orou: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. O que aconteceu? Às vezes nós estamos precisando disso também, pedir que Deus abra nossos olhos. Ele viu uma montanha, né, que estava cheia de carros e cavalos de fogo, os anjos de Deus. E o exército do céu estava pronto para proteger o homem de Deus. Deus também pode estar pronto para lhe proteger. Da mesma forma, os anjos guardaram os obreiros na causa. E guarda nós também. É por isso, meus irmãos, nós temos que tomar a decisão, e eu recomendo para você conselho dessas palavras que estão em 2 Timóteo 4, 5, 7. Paulo chega e diz: mas tu sê sóbrio em tudo. Sóbrio é equilibrado, prudente, sabendo as coisas que estão ocorrendo. Sede sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Às vezes a gente vai ter que sofrer as aflições. Eu estou sofrendo um bocado de problemas, né, dificuldade, mas eu estou confiando em Deus. Mas não estou deixando de apanhar, não. Quase a obra de evangelista. Eu estou tentando aqui fazer essa obra de evangelista. Eu estou aqui pregando para você. Eu estou tentando seguir essa ordem. Cumpre o teu ministério. Então, meu ministério hoje é ajudar vocês a conhecer a Bíblia. Deus arrumou essa forma de ajudar a mim e a vocês. E quanto mais eu estudo, mais Deus me ensina. E quanto mais eu aprendo, mais eu ensino vocês. E Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e de sacrifício. Paulo sabia já que ia morrer. Diz: o tempo da minha partida está próximo. Ele tinha plena consciência já que tinha encerrado a missão. Mas ele fala uma palavra aqui que para mim serve. E eu espero também dizer essas palavras. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei. Que maravilha. Que eu e você possa tomar essas palavras, e um dia também, no final da nossa história, a gente falar isso aí, com convicção e certeza de que combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardemos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te dê um bom fim de semana. Já deseja-te um feliz sábado, e começa quando? Pôr do sol da sexta a pôr do sol. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.